Estamos aqui no Hospital Paribento, onde eu estou também com a presença da doutora Thelma, que ela é a chefe do dia da catarata. Do dia da catarata, né? E é uma pessoa muito simpática. Eu gostaria de conversar com a doutora para saber um pouco dessa cirurgia dele, que parece que tem uma tuberculose ocular, não é isso? E assim a gente faz uns 3 anos, é isso? Então assim, eu não sei muito bem como é a situação dele, né? Sabe, poderia explicar um pouquinho melhor para as pessoas que têm que entender como é que funciona essas coisas, né, doutora? Ele tem uma catarata, é um paciente jovem, né? Mas a gente tem que entender que a catarata também dá em paciente jovem, dá em criança, tem crianças que já nascem com catarata por alguns tipos de doença, né? Tipo até a toxoplasmose, entendeu? Certo. Então essa coisa da catarata só do idoso não existe, né? No caso dele, Dionísio, a questão dele é uma questão inflamatória, então algumas doenças, por exemplo, autoimunes, né, reumáticas, podem dar também. No caso dele é uma infecção que ele teve pelo que a gente acha, né, que foi pela tuberculose, né? A tuberculose ela pode dar pulmonar, ela pode dar em várias partes do corpo, né? Sim. E por isso que às vezes é difícil de você diagnosticar, entendeu? No caso dele, ele inflamou o olho. Então é uma catarata que a gente já conversou, né, com você, né? Certo, correto. A gente vai tentar fazer o melhor para ele. No caso dele é uma cirurgia que não é uma cirurgia comum, né? É uma cirurgia bem mais complicada, que pode vir a precisar de outros procedimentos cirúrgicos, entendeu? Assim, é uma cirurgia assim, é diferente de uma outra catarata, que é do envelhecimento, né? Ou de alguns outros tipos que não precisam ser também necessariamente só do envelhecimento. Você tem toda a estrutura do olho bem formadinha, tudo ok, entendeu? No caso dele, né, do Dionísio, ele tem uma questão assim, que as estruturas oculares dele estão desorganizadas, entendeu? Então isso torna a cirurgia dele um pouco mais complicada. A gente não está falando isso para desanimar ele, mas ele tem que ir consciente, Tem que né? estar consciente. Porque assim, como teve dificuldade de fazer o controle do processo inflamatório no olho, você tem algumas cicatrizes que ficaram secundárias ao procedimento. E isso levou à formação da catarata. Então, o que a gente vai tentar fazer é a catarata, tirar e pôr a lente. Só que a gente não consegue, porque como eu falei, às vezes eu brinco, né, com o paciente que o olho é que nem um Lego, né? Tem todos os pedacinhos para você encaixar, entendeu? Tem que estar tudo muito ajustado. Se você tem algum desajuste, né, alguma coisa que não está bem encaixadinha, você vai ter o brinquedo, mas você não tem ele perfeitinho ali, né? Sim. Entendeu? Então, no caso dele, infelizmente, né, pelo processo que ele teve, é isso. Uma das vistas, a direita já não perdeu, não tem o que fazer muito, é isso? Não, a outra ele já perdeu a percepção de luz, Tá. né? Catarata, na verdade, o que é? Você nasce com um cristalino natural e você tem que trocar esse cristalino por um artificial. Entendi. Então, geralmente o que você programa na catarata? Tirar esse cristalino como se fosse pensa numa janela, que ela está toda opaca. Eu tenho que trocar aquela janela. Eu vou pôr uma janela nova. Só que para isso, lembra que eu falei que tem que estar tudo certinho? Tudo organizado. Tá. Porque eu tenho uma estrutura lá dentro do olho que eu coloco essa lente lá como se fosse uma rede. Entendeu? Só que se não tiver, que a gente chama de apoio, de suporte, eu não posso colocar, porque senão ela tomba para dentro do olho. Ele disse, doutora, que a lente, as vistas esquerdas dele, ele vê como se fosse um azul. Explica um pouquinho, só para ver se o doutor entende. Não, é assim, pessoal, quando começou isso foi da noite pro dia, né? Como estou aqui com o doutor Baltazar, a doutora Thelma, né? Isso. Então eu estou aqui para juntar a fé minha, primeiramente Deus, junto com o doutor Baltazar e a doutora Thelma aqui. Eu sei que é um caso muito difícil, foi complicado, deu a ter quase uma hemorragia nos olhos, mas estou aqui para nós superar essa fé. Então, quando a forma que eu vejo como água hoje. Antes eu não via nada, né? Com a ajuda de Deus, de vocês aqui também, com os medicamentos, hoje eu possuí uma possibilidade de acreditar mais e exercitar a nossa fé junto com a fé de vocês aqui que são médicos também. Então eu creio que vai dar certo sim, com certeza já deu. É que você comentou que você tinha umas letras, eu estou precisando entender, porque para ela talvez... Não, mas isso daí é... Como é que funciona? Essas A gente é leigo, a gente não... Quer que o doutor sabe, mas não tem como ele teve problema. uma inflamação grande, ele
teve um processo inflamatório no olho inteiro, entendeu? Então, você tem também, provavelmente, eu falo provavelmente, porque a gente só vai descobrir quando tirar a catarata. Tá. Então, a gente não consegue nem falar para ele, ele vai melhorar 10%, 5%, não vai melhorar, porque eles não sabem como está lá dentro. É como O se eu globo ocular, é isso? porque eu falei, tudo no olho anda junto. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então não adianta eu trocar o cristalino se lá a retina estiver ruim. Tá certo. Entendeu? O que pode acontecer? Às vezes eu tiro o cristalino, a retina está boa, mas tem o gel do olho também pode estar embaçado. E isso não melhorar. Então, assim, ele não é o tipo de caso que a gente tem que falar que tem algumas questões, entendeu? Sim, não, a gente respeita, lógico, só que tem da Porque matéria. não dá para dizer assim, eu sim. vou. Não, quem no caso dele fala assim, eu vou melhorar tantos por cento, a pessoa não está sabendo o que está fazendo. Ela cria uma expectativa, Sim, né? sim, Então a senhora está dizendo, olha, eu vou fazer o meu melhor e você vai entender. Tentar A fé, sim, melhorar. Você vai na fé Isso, e na vai fé. certo. Desde o começo eu é já assim. tive casos que melhoraram, já tive casos que não melhoraram. Sim, sim. Entendeu? Infelizmente a gente tem que viver com essa frustração. Com essa realidade. Porque para o médico também a gente sempre quer que pôr o paciente na mesa Puxa, e melhorar, vida, né? Verdade. Mas às vezes está acima do nosso poder, né? Exatamente. Assim mesmo. O médico Doutor, não é onipotente, né? É verdade.